Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar em uma das memórias mais poderosas do nosso tempo, a bailarina de Auschwitz, da doutora Edith Eger. É a história de uma sobrevivente do Holocausto que não só sobreviveu, mas que transformou seu sofrimento em uma lição profunda sobre liberdade, se tornando uma psicóloga renomadíssima. A história da doutora Eger, sabe? Ela vai muito além da simples sobrevivência. É uma verdadeira jornada para descobrir o que é de fato a liberdade. E essa imagem da capa, nossa, ela captura essa essência de um jeito tão forte. A capacidade de encontrar vida, de encontrar esperança, mesmo quando se está totalmente cercado pela escuridão e pelo desespero. Essa citação do prefácio de o famoso psicólogo Philip Zimbardo é de arrepiar. Ela já nos dá uma dimensão da importância da história da Edith. Quer dizer, ela não só viveu o horror que a Anne Frank documentou, como ela sobreviveu para décadas depois analisar essa mesma experiência, só que com a sabedoria e a perspectiva de uma psicóloga. É essa dualidade que torna o testemunho dela algo tão único. E essa é a grande questão que a gente vai explorar hoje. Como é que alguém que passou pela desumanização mais extrema consegue emergir não com ódio, mas com uma mensagem de libertação para todos nós? É o que a gente vai descobrir. Ok, vamos para a primeira parte da jornada da Edith, que começa, claro, no inferno de Auschwitz. Mas, como a gente vai ver, a prisão física foi só o começo da real compreensão dela sobre o que de verdade significa estar em cativeiro. Pensem nisso por um instante. Aos 16 anos, a vida da Edith era cheia de promessas. Ela era uma atleta de elite, uma artista, e de um dia para o outro esse mundo inteiro foi arrancado dela. Assim que chegou em Auschwitz, foi imediatamente separada dos pais. Eles foram enviados direto para a câmara de gás. E aqui que a história fica ainda mais sombria, se é que é possível. Mengele, exatamente o mesmo oficial nazista que decidiu o destino dos pais dela, a obriga a dançar, para o entretenimento dele. Em meio ao horror, ao luto, ela é forçada a se apresentar para o seu próprio carrasco. E aqui vem o ponto de virada. Enquanto o corpo dela se movia por ordem, a mente dela se rebelou. Ela lembrou do que a mãe tinha dito: ninguém pode tirar de nós o que pomos em nossa própria mente. E dentro da cabeça dela, ela não estava dançando num barracão de Auschwitz. Ela estava dançando na Ópera de Budapeste. Esse foi seu primeiro ato de desafio interno. A descoberta de que, mesmo sem controle nenhum sobre o corpo, a sua mente era um santuário que ninguém podia invadir. E isso nos leva direto para a metáfora central da doutora Eger. Ela diz que as prisões mais difíceis de escapar não são as feitas de arame farpado. São aquelas que nós mesmos construímos em nossas mentes, com medo, com culpa, com trauma. Agora a segunda parte, o longo caminho para a liberdade. Aqui, a gente vai ver como a libertação física do campo foi só o comecinho de uma jornada psicológica muito, mas muito mais longa e complexa. A libertação dela foi tão brutal quanto a prisão. Foi um soldado americano que a encontrou, por acaso, numa pilha de cadáveres. Mas mesmo depois de salva, ela passou décadas aprisionada. Aprisionada pelo segredo do seu passado, pelo trauma, pelo medo de não ser aceita na sua nova vida na América. Essa linha do tempo mostra isso de uma forma genial. A liberdade não foi um evento, foi um processo. Olhem só a distância entre a libertação em 45 e o retorno dela a Auschwitz nos anos 80. Foram mais de 30 anos para ela finalmente conseguir confrontar os fantasmas do passado e reivindicar sua liberdade psicológica. E esse foi o empurrão que ela precisava para confrontar o passado. Ela estava relutante, claro, em revisitar tanta dor, mas foi o marido dela, o Bela, que a desafiou com essa perspectiva poderosa. Para ele, a viagem não era um retorno ao trauma, era o ato final de vitória sobre o mal que tentou destruí-la. E foi lá, no antigo refúgio de Hitler, que ela teve a maior das revelações. Ela entendeu que o perdão não era para absolver o agressor, era para se libertar do ódio que a mantinha acorrentada ao passado. Perdoar foi o ato de desmontar a sua própria prisão interna. Parte 3. As ferramentas para a cura. Depois de encontrar a própria liberdade, a doutora Eger dedicou a vida a transformar sua dor num caminho de cura para os outros. Vamos explorar agora as ferramentas que ela desenvolveu como psicóloga. Assim como Viktor Frankl, o autor de Em Busca de Sentido, a doutora Eger viu no sofrimento dela um propósito maior. Ela usou sua experiência única para se conectar com pacientes que enfrentavam suas próprias batalhas, ajudando cada um a encontrar sentido e liberdade. Um conceito-chave no trabalho dela é o desamparo aprendido.
Sabe, é aquela crença de que nada do que a gente faz importa, e isso nos leva a desistir. Ela viu isso nos campos, quando alguns prisioneiros simplesmente paravam de lutar. E viu isso nos seus pacientes, presos por crenças que os impediam de enxergar as próprias saídas. E essa é, talvez, a lição mais importante dela. Todo mundo vai enfrentar sofrimento. Isso é inevitável. Mas adotar uma mentalidade de vítima, ficar preso no porque eu, isso sim é uma escolha. A verdadeira liberdade, segundo ela, começa no exato momento em que a gente para de se ver como vítima. Para ajudar as pessoas a saírem desse papel de vítima, ela propõe uma série de perguntas libertadoras. Elas foram pensadas para mover uma pessoa de um estado passivo, de só sofrer, para um estado ativo, de escolha. A ideia é mudar o foco. Chega de por que isso aconteceu comigo. A pergunta é, ok, diante do que aconteceu, e agora? E chegamos à quarta e última parte, a escolha. É aqui que a gente amarra a poderosa conclusão do trabalho dela e da nossa análise. A questão de como viver agora. Então, o ponto crucial é este. O passado não dá para mudar. Não tem como apagar o que aconteceu. O único poder que a gente realmente tem é a escolha de como responder a tudo isso, aqui e agora, no momento presente. E essa imagem, ela ilustra isso de uma maneira brilhante. A liberdade de verdade não é uma vida sem dificuldades, sem cercas de arame farpado. É a força interior para florescer, para crescer, para escolher a vida apesar de tudo. No fim das contas, a mensagem da Dra. Eger é que a liberdade não é algo que o mundo lá fora nos dá. É algo que a gente descobre e cultiva dentro da gente, não importa quais sejam as circunstâncias. E assim a gente termina com essa reflexão. A história da doutora Edith Eger nos força a olhar para dentro. Ela nos pergunta, de quais traumas, medos ou crenças limitantes nós estamos nos aprisionando? E o mais importante, fica a pergunta no ar. Estamos prontos para fazer a escolha pela liberdade?